Senhor Jesus, bom dia. Vamos à nossa leitura desse 2 de julho, em 2 Reis, capítulos 20 e 21, Salmos 150, Provérbios 18, 9 a 10, Atos 21, 17 a 40, ao som de O Eterno Legado. Vamos lá, começando com 2 Reis, capítulo 20. Vamos. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e ele disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver haverá paz e segurança. Quanto aos demais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Prossigamos ao capítulo 21 de 2 Reis. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá,
Fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, fazia continuamente o que era mau aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pecou a imagem de escultura da deusa Azerá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés e tudo que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seu pai, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Jesus é o Senhor. Amém. Resgatador. A divina graça superabundou e mediante a fé salvou-nos o Senhor. E nada disso vem do pecador, foi o próprio Deus quem nos doou. Somos do Criador. Vamos ao Salmo 150, Jesus é o Senhor.
Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Amém. Ó Senhor Jesus. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Amém. Repetindo, torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Provérbios, capítulo 18, versículos 9 e 10. Amém. A eles falaremos, a vindoura geração alegres cantaremos louvores ao Senhor, que com ardor prontamente nos salvou, e tudo quanto corre com intenso amor realizou. Ó Senhor Jesus, porque louvamos o nome, Senhor, teu nome, porque durante todo o tempo você tem, com amor e ardor, falado e realizado muitas obras. Ó Senhor Jesus, nunca o Senhor parou. Amém? Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Então, entre nós estão. Vou repetir a partir do versículo 23 inteiro. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação. Cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio,
em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mate-o! E, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: Senhor Jesus, amém, essa é a nossa porção para esse dia. Amanhã, se o Senhor permitir, continuaremos essa história aí de Paulo, esse trecho da história do apóstolo Paulo. E, enquanto faço aqui uma pequena edição para esse dia, vamos ouvindo aí a canção Eterno Legado. Senhor Jesus, amém. Vida tem nos dado quando mortos era o nosso estado, caídos e prostrados em nossos delitos e pecados, a este mundo moldados e por seu curso guiados, por um ser monstruoso que domina este mundo tenebroso. Seus aliados cegos e sem direção, mas em constante atuação, dos filhos de Adão em desobediência e rebelião. Mas a eles, no entanto, estávamos também andando, a carne cogitando e para ela sempre nos inclinando, escravizados e atados pelos principados ao pecado, naturalmente sem paz, filhos da ira como os demais. Mas sendo rico o Senhor, sangue e água na cruz derramou, com sangue nos comprou e com a água Deus nos filiou. No império das trevas inteiro, até que o Criador enfim nos libertou, ao reino de amor do Filho nosso Redentor nos transportou, e foi capaz de ao lado do Pai nos assentar nos lugares celestiais, longe do acusador e amaldiçoador.